Olá, olá, boa noite, boa noite. Vamos chegando para o nosso encontro do Clube do Livro, falando sobre o cavaleiro preso na armadura. E eu quero saber de você, como é que tá isso aí para você, se você já tá lendo o livro. E eu falei na semana passada e eu volto a dizer, não se contente em ficar com o que eu disser para você, porque você lendo, você vai construir algo fenomenal que é o seu olhar sobre a leitura que você está fazendo. Eu disse que no primeiro dia, né, que eu li esse livro 22 vezes, agora eu já li mais 2 vezes depois que eu comecei o Clube do Livro. Irlânia, por quê? Porque cada vez que a gente tem um encontro com algo, a gente desperta um saber. Eu gosto muito de pensar sobre isso. Eu li um livro em 2016, quando eu estava me formando na psicanálise, e esse livro era Tornar-se Negro, da Neuza Souza. E ano passado ele foi lançado a outra edição, e eu peguei o livro para ler. Como que eu vi outras coisas, como que eu tive encontro com outras verdades que eu não lembrava e que não fazia sentido para mim. Então, o que eu quero deixar registrado aqui para você? Você não pode ter medo de repetir. Por que, Irlane, que eu não posso ter medo de repetir? Porque a repetição é a mãe do aprendizado. E existe uma grande diferença entre o que eu já sei, eu já sei, se eu já sei aquilo, e a diferença do que eu consigo aplicar. Aquele ditado que diz assim, o saber não ocupa espaço, eu discordo. Quando eu sei muita coisa e eu não aplico nada, isso me gera confusão, ok? Quando eu sei muita coisa, eu li esse livro, li de novo, li outra vez, eu não fiz nada, não melhorei meus relacionamentos, não olhei pra mim, e eu fico assim, poxa, eu sei disso, né? Caramba, eu li aquilo no livro, mas eu não consigo colocar como etapas na minha vida. E aí a confusão vem, e o que acontece quando a confusão vem? Eu fico paralisada, me culpando, com medo de seguir, e me escondendo da vida. Vergonha, culpa e medo. É o que vem quando eu sei algo e eu não coloco em prática. E o meu lema de vida é 1% melhor todos os dias. Irlânia, em que área da vida? Qualquer área. Eu vou pro CrossFit. E aí lá no CrossFit, pega mais peso. Não, tô tranquila. Pra hoje tá bem. Amanhã eu volto pra terminar esse negócio. Não tem problema. Eu já melhorei. Eu já sou melhor hoje e amanhã eu volto. Eu não desisti, eu não joguei a toalha. Pensando numa luta de judô, taekwondo, enfim, essas lutas que dá 3 tapinhas. Eu não dei 3 tapinhas pra luta parar. Eu tô no jogo ainda. E o jogo da vida é um dia de cada vez. O problema é que às vezes a gente fica assoberbada. Soberbada com o quê, Irlane? Com um monte de coisa pra fazer. E quem quer fazer tudo não faz nada. Irlane, é porque você não quer? Não, é porque não dá tempo mesmo. Quando eu quero fazer tudo, eu acabo deixando alguma área da minha vida descoberta. Então vamos dedicar uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Eu já quero agradecer Diva que tá aqui, Emília que tá aqui, Urinei que tá aqui. E eu quero saber de você como é que tá para você a leitura desse livro. E no final do capítulo 2, o texto fala que o cavaleiro ele começou a concordar. No começo do livro, ele discordava de tudo, ele brigava, ele provava que ele estava certo. E aí, na semana passada, nós falamos sobre a arrogância. Porque a arrogância eu já sei, eu sou melhor. Ou a arrogância de usar as nossas dores como escudo para que ninguém chegue perto de nós. Muitas das vezes a gente tem uma dor e aí a gente coloca aquela barreira assim, a barreira da arrogância,
Para não sofrer, a gente coloca essa barreira e o que acontece? Nós nos tornamos impenetráveis. Só que isso não é evolução, muito pelo contrário. Isso é paralisia. A Diva tá dizendo que tá apaixonada por mim. Ai, gente, apaixonada por você. Obrigado. Ó, eu sou musical, tá, gente? Então eu sempre lembro de uma música. Obrigado, Diva. Fica à vontade, vamos que vamos. Agora, é muito importante que ele começou a concordar, e quando ele começa a concordar, ele chora. Ele chora na hora de dormir, porque ele começa a perceber que a armadura que ele tanto carregava, que ele achava que era uma grande virtude para que ele fosse bondoso, gentil e amoroso, afastava as pessoas de perto dele. E eu quero que você reflita o que é mais importante para você, as pessoas ou as coisas. Outro dia eu fui dar uma palestra num lugar e eu comprei uma sandália preta básica, assim, né? Na vida, comprei na pandemia, então não usei, eu botei um tubinho para dar a palestra e coloquei a sandália, mas eu não conseguia andar com a sandália. Eu não tinha experimentado a sandália em lugar nenhum, em momento nenhum, experimentei para aquilo. Cheguei lá e eu falei, cara, eu não vou conseguir dar a palestra com essa sandália, vai ser impossível, eu não ia conseguir. E aí eu tirei a sandália, dei palestra descalça. E eu falei assim, eu fico muito feliz porque eu comprei uma sandália. Mas o que é mais importante? A sandália ou o pé? Em muitos momentos na vida, a gente briga por causa da sandália. E quanto, na verdade, o meu pé é muito mais importante. A sandália eu tirei, parou de incomodar. Agora, eu botei depois um tênis, eu fui de Havaiana para casa e não tem problema isso. O problema é a gente, às vezes, entubar coisas, e eu gosto de comer, ruminar, engolir sapo para agradar o mundo. Eu tenho que ficar em cima dessa sandália. Ok, você pode, mas você precisa. Se você vai deixar de ser, de viver, de se conectar, porque uma sandália está machucando seu pé, qual é o problema de ficar sem ela? Você não é mais, você não é menos, você só é você. Uma pessoa que não está suportando a dor de um calçado que você não tinha experimentado. Quando a gente começar a valorizar os pés, que é o importante, a gente vai parar de brigar por causa das sandálias. E se eu e você formos olhar na nossa sapateira, no nosso armário, eu tenho certeza absoluta que você tem pelo menos 3 pares de sapato. Então, por que a gente briga por causa de um amigo? A gente briga por causa de coisas que são triviais. E nós precisamos olhar para aquilo que é essencial. E o cavaleiro, ele estava brigando por algo que não era essencial. E hoje nós vamos começar a jornada no caminho da verdade. Como eu já falei aqui, eu quero que você leia o livro. Irlânia, você vai falar do livro? Vou falar do livro e alguns trechos eu vou ler, tá? Só que eu quero que você tenha um encontro com a leitura. Aquilo que você vai construir. Você que precisa construir. Construir com o quê? Com seus pensamentos. Com a sua interpretação. Não se contente na vida em ficar com a interpretação que o outro tem sobre aquilo. Entende? Porque senão nós nos tornamos um papagaio. Um papagaio, bom papagaio. O que o papagaio faz? Imita o que alguém repetiu para ele muitas vezes. Você não precisa ser uma papagaia ou um papagaio. Você precisa ser você. E quando você for falar, você não vai falar como eu, porque é importante que cada uma de nós valorizemos a nossa identidade. Quem somos? A nossa peculiaridade. Eu sou a pessoa que canto, conta história ao mesmo tempo. Talvez você não tenha isso e tudo bem. O importante é você encontrar o seu ponto forte e seguir. Seguir como? Seguir como você, se tornando melhor,
1% todos os dias, melhor que a Irlânia, melhor que a Fran que entrou aqui, melhor que a Ana Paula, melhor que a Eliane. Não! Melhor do que você foi ontem, ok? E aí a gente elimina a comparação e a gente pode ser, só ser. E quando você está sendo, você vive em paz. A comparação, a imitação, a exigência social faz com que a gente perca a nossa paz. E eu vou te falar, paz é uma coisa que custa caro. Não tem preço, paz. Tem valor. E aí a gente vai falar da diferença de preço. Preço eu pago aqui. Paguei minha garrafa Tapoé de 1 litro, maravilhosa. Bebo 3 dela por dia. Pronto. Bebo minha aguinha aqui, tá o preço. Mas o valor de ter o meu corpo lubrificado, os meus órgãos funcionando bem, o meu intestino funcionando perfeitamente, isso não tem preço, ok? Então essa é a diferença do valor para o preço e a gente precisa olhar para isso, ok? Então bora lá. O cavalheiro, ele tá entrando pelo caminho da verdade. E aí a Emília tá dizendo que a verdade nada paga a nossa paz. É isso aí, Emília. Nada paga a nossa paz. E a maioria dos problemas que a gente tem é porque a gente quer provar quem tá certo. E se eu disser pra você que se cada um olha de um ângulo e cada um tem um ponto de vista, ninguém tá certo. Ou todos estão certos. Na verdade, o que a gente precisa quanto ser humano é procurar um ponto de equilíbrio. Eu tô atendendo um homem e ele tá com problema conjugal e ele falou das questões dele. Eu falei, tá, mas qual é o ponto de equilíbrio entre vocês? O que liga você à sua esposa? Porque ele veio pra terapia porque ele queria continuar o casamento. E ele falou assim, a gente conversa muito. Eu falei, que legal, né? Porque, assim, é até uma virtude o homem dizer que conversa muito. Mas você que puxa, eu puxo conversa, eu gosto de ler, e eu puxo com ela, e a gente fica conversando, a gente conversa sobre tudo. E eu perguntei, quando começou os problemas? Quando a gente parou de conversar. Quando o ponto de equilíbrio da relação foi deixado de lado. Isso eu tô falando de uma relação conjugal. Mas a pergunta é, quando que você começou a se perder de você? E o caminho da verdade vai trazer isso. Eu espero que você tenha lido, mas nesse caminho da verdade, ele tem algumas questões que ele vai trazendo. Inclusive, ele diz que às vezes não consegue dizer. Ele começa assim, o que você quer dizer? Né? Você não consegue dizer. O que você está querendo dizer com essa forma de ser? E às vezes a nossa arrogância, ou o nosso retraimento, ou a nossa agressividade são formas de ser disfuncional na vida. Porque a gente poderia estar usando a fala, a gente poderia estar se expressando, a gente poderia colocar a nossa dor em palavras, mas às vezes a gente se fecha, e embica e cruza o braço e não quer falar. Ou a gente bate porta, ou a gente se isola. Isso tudo são formas disfuncionais da gente começar a tentar melhorar quanto pessoa. E é tentativa e erro. Um dia eu tento, eu acerto, depois eu erro, e talvez com a minha mãe dê super certo, com o meu marido não vai dar certo, com a minha sobrinha vai dar certo, com o meu patrão, e aí você vai buscando formas de se comunicar. Comunicação é uma arte. Talvez os maiores problemas do mundo estejam nesse crivo aí. Comunicação. Nós não fomos ensinados a nos comunicar, mas a gente pode aprender. É como se eu ganhasse um computador novo hoje. Eu não sei ligar, é uma nova geração de computador. Eu vou ler o manual, não entendi. Pego o celular e assisto o vídeo no YouTube. E aí, através dos ensinamentos, eu vou desenvolvendo a habilidade de mexer no meu computador novo. Só que, para gerar habilidade de falar sem criticar, de falar sem brigar, falar sem julgar, às vezes a gente não quer dedicar esse tempo. Só que é uma habilidade. E como uma habilidade, a gente precisa treinar. E foi isso que eu comecei falando aqui hoje. A repetição.
é a mãe do aprendizado. Então eu leio um livro mais de uma vez, eu assisto o filme de novo, eu treino aquela forma de falar, eu falo no espelho. Mas qual o intuito disso? Melhorar, repetir até ficar bom. E aí ele tá nesse processo. E eu atendo bastante adolescente, e o adolescente é muito interessante porque eu costumo dizer que é cavar poço, né? Eles chegam pra mim, eles querem a terapia, mas eu fico ali extraindo coisas, criando possibilidades, usando recursos terapêuticos para tirar deles a fala. E aí, às vezes, eu falo, nossa, Maior, vamos tomar água junto, hein? Porque eu tô cavando esse poço aqui com você. Porque, às vezes, é diferente da gente adulto que chega e fala. Foi ali sabendo o que ia fazer. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse movimento, sabe? De cavar poço, de treinar, de se tornar boa, de tentar... Tentei aquela estratégia, não deu certo, tenta outra, vambora. E assim a gente vai construindo um eu ideal. Para quem? Para você. Para você se orgulhar de si mesmo, para você olhar para você e falar assim, caramba, eu melhorei. Agora, o cavalheiro, ele começou a concordar, quebrando a resistência. Olha que interessante. No começo ele estava brigando com todo mundo, brigando com o pombo, com o esquilo, e aí depois ele não falou nada, mas ele concordou. Pronto, concordei, tô aqui, tô vendo que pode ser isso mesmo. E aí ele começa a se calar. E talvez, e eu gosto muito disso, tá? Quando, eu falei disso em outro momento aqui, quando eu recebo um feedback, Irlane, não gostei da maneira que você falou. E aí eu posso parar e falar assim, a pessoa tá me criticando, né? Invejosa. Poxa vida, não gosta de mim. Não gosta de mim desde antes, não é porque eu falei isso, né? Eu posso fazer isso. Ou eu posso falar assim, caramba, será que foi? Será que o que eu preciso melhorar com essa fala? Será que tudo na fala dessa pessoa tem razão? Ou eu posso daqui extrair algo? E aí a gente começa a ser resiliente. E eu gosto de uma definição da resiliência que está na psicologia positiva, que é, o mundo não tem que dar nada para mim, mas o que eu tenho para dar para o mundo? O que isso significa? Que eu tenho um sentido na minha vida. E por esse sentido eu vivo, eu existo. E aí a gente pensa no Martin Luther King, quando ele fala, eu tenho um sonho. E ele viveu por esse sonho. Ele viveu por um sonho, ele foi buscando esse sonho. Então, o que eu tenho para dar ao mundo é o sentido que eu encontro na vida. Irlane, porque eu encontrei sentido, vai ser tudo perfeito? Não, não vai ser perfeito. Mas vai ser possível e vai ser leve. E você vai caminhar com paz, ok? Para sair da armadura, a gente aprende que não dá para pensar do mesmo jeito. A gente vai ter que mudar a maneira de pensar. Irlânia, eu tô querendo fazer uma faculdade. E muitas mulheres que eu acompanho começam a fazer faculdade. Porque a gente vamos encontrar um sentido no pilar ocupacional e profissional. E aí elas encontram a faculdade e vão fazer a faculdade delas. Só que assim, eu não vou conseguir fazer faculdade assistindo todo mundo que põe stories no Instagram. Por que não, Irlânia? Porque é um ladrão de tempo. Eu fico ali vendo a vida alheia. E o livro que eu tenho que ler? As pessoas falam assim, Irlânia, você lê bastante. Leio, porque eu gosto. Mas quando eu tenho que ler uma demanda assim, né? Eu desligo o telefone, sento aqui e termino meu livro. Por que, Irlânia? Porque o telefone é um ladrão de tempo. E o tempo é meu. Eu e você ganhamos 24 horas todos os dias. A diferença é o que eu decido fazer e o que você decide fazer dentro desse tempo. É o que eu faço com esse tempo que faz a diferença na minha vida. E é importante a gente se posicionar nessa área. Porque senão eu passo o dia inteiro vendo TV, eu passo o dia inteiro no WhatsApp. E o que eu gerei na minha vida? Nada. Só
insatisfação, comparação com o outro e eu não chego a lugar nenhum. Ilane, o Instagram é maravilhoso? Maravilhoso. Mas não é porque é maravilhoso que eu tenho que ficar aqui. Porque até água demais mata a planta. Ah, a planta precisa de água para viver, mas se eu molhar ela o dia inteiro, ela vai morrer. Então, o equilíbrio sempre é o caminho que precisa ser colocado em voga. E aí a gente vai pensar sobre mudar os pensamentos. Comecei uma faculdade, não fazia faculdade, agora eu faço. Eu vou ficar o tempo todo no Instagram. Não dá. Uma pessoa que faz faculdade não tem como. Porque ela tem que ler, ela tem que escrever, ela tem que produzir. E ela não vai poder ficar, senão ela vai entrar na insatisfação. Ah, porque todo mundo consegue e eu não consigo. Claro, as pessoas não ficam tanto tempo na rede social quanto você. E quem é o dono do seu tempo? Quanto adulta que você é dona do seu tempo. Mas minha mãe podia me ajudar, meu marido, meu vizinho. Cara, se você ficar esperando das pessoas te ajudar pra você viver a sua vida tá passando. E eu gosto de pensar nisso. Se eu entro numa faculdade de psicologia, 5 anos, os 5 anos vão passar. Ai, Ilane, mas 5 anos é muito tempo, mas vai passar. E se você não entrar, vai passar os 5 anos. A diferença é que daqui a 5 anos você conseguiu o seu diploma, você cresceu quanto pessoa, você evoluiu quanto ser humano. E se eu ficar sentada aqui vendo a vida passar? A vida vai passar. E daqui a 5 anos você vai murmurar, reclamar. E o que a palavra reclamar significa? Clamar 2 vezes. Eu peço mais daquilo que eu não quero. Vale a pena para você pedir mais do universo aquilo que você não quer? Reclamar? Então vamos mudar nisso. E aí ele pensa na questão do propósito. Merlin lembrou o cavaleiro de novo do propósito, de livrar-se da armadura. E aí eu já vou te falar. O Merlin aqui tinha um mentor. O Merlin era o mentor do cavaleiro. E para que serve o mentor, Irlânia? Para não me deixar perder o foco. Se eu sei para onde eu tô indo e eu tenho pessoas no meu caminho junto comigo no processo que vai falar assim: ei, volta pro rumo, ei, presta atenção, você tem um propósito na vida, você precisa tirar essa armadura. Eu não vou tirar ela para você, mas eu tô aqui para te lembrar que não é para você desistir. E o Merlin, ele fala assim: você precisa voltar. E aí ele fala algo que é muito interessante. Pra que eu vou tirar a armadura? Se o Christophe e a Juliette, que é o filho e a esposa, não se importam mais. Quantas vezes na sua vida, querida pessoa, querida amiga, você quis fazer uma mudança na sua vida esperando que as pessoas reconhecessem a sua mudança? Quantas vezes na sua vida você abandonou uma missão porque alguém não te apoiou? E aí, o Merlin fala assim: ei, você não pode viver pela aprovação dos outros, não. Você vai ter que começar a fazer as coisas por você. Na sua vida, você vai precisar fazer as coisas por você. Você vai precisar retomar o foco dos seus sonhos por você. Irlânia, mas é tão difícil não ter apoio. Concordo. Só que quando eu paro a minha vida porque ninguém me deu apoio, eu me torno vítima. Já chegou perto de alguém que falou assim: ah, eu não estudei porque ninguém me apoiou. Eu não estudei porque meu pai não pagou. Eu não estudei porque não sei o quê. Eu não viajei porque eu não viajo sozinha. Ah, porque eu não fui ver esse filme porque na minha casa ninguém queria. Você já ouviu assim? Ó, eu fico sentada aqui esperando alguém para ir comigo e eu não vou porque não tem ninguém. E isso é uma coisa que nós precisamos abandonar. A necessidade de ter alguém ao nosso lado. Irlânia, vai ter coisas que eu vou precisar de pessoas. Sim, para ter relacionamentos positivos eu vou precisar de pessoas. Agora, eu não posso colocar os meus sonhos, as minhas metas de vida na mão dos meus relacionamentos, por mais positivos que eles sejam. Porque senão eu vou me frustrar.
E aí eu vou entrar no lugar de vítima. E aí o Merlin tava lá, o mentor dele tava lá para dizer assim, olha, você tem uma meta, que é tirar a armadura. Não se distraia no processo. Foca, você precisa seguir. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Eu quero desistir. Eu já quis desistir de muitas coisas. E talvez você também já quis desistir de muitas coisas. Só que o Merlin fala para ele assim, sim, e você pode voltar por esse caminho que você veio caminhando. Você pode. Mas não esqueça que esse caminho vai ter desonestidade, ganância, ódio, ciúme, medo e ignorância. O caminho da desistência sempre vai trazer com ele medo, culpa, vergonha, medo, arrogância, ganância. E por que você está falando isso, intensificando isso, Irlânia? Para você pensar se na sua vida desistir é uma opção. Na sua vida, desistir é uma opção? Você acordou hoje, acordei para desistir. É uma opção para você? Se você desiste, você entra nesse caminho aqui. Ó. Você pode voltar, ele diz, você pode, ok? Você tá tudo certo. Só que você vai estar na desonestidade, na ganância, no medo, na culpa, na vergonha, no fracasso, como vítima. Você vai retroceder. E aí eu gosto muito de uma frase que é: se estiver cansado, descansa. Mas não para. Não para. Tá cansado? Descansa. Talvez o que você tenha mesmo é cansaço, é sono. E como eu atendo muitas mulheres, eu sempre peço os exames. Eu falo, como é que tá? Como é que tá a menstruação? Tá descendo muito? Tá com anemia? Será que a tireoide tá legal? Porque muitas vezes um problema na tireoide entra como depressão. Os sintomas são muito parecidos. E vendo os exames, a gente fala assim, não é depressão, é tireoide, precisa tratar. Vamos fazer reposição. E aí vai no endócrino, pro endócrino fazer reposição. Ah, tá com anemia. Qual anemia é essa? É de fundo menstrual? Menstruação muito forte? O que tá acontecendo com essa pessoa? Ah, não, Irlanda, eu tô na menopausa, tô ressecada, enfim, não tô conseguindo. Então vamos lá, vamos fazer para poder a gente ver o que motivo é esse. Qual o motivo desse sono? Que motivo desse cansaço? Porque nós mulheres temos o hábito de dizer assim, eu tenho que dar conta de tudo. E se eu não dou conta, eu sou fraca. E a gente se compara, porque fulana faz tudo, só que a gente não pode comparar o palco das pessoas com os nossos bastidores. Quando a gente para conversar com a pessoa, ela também tem as limitações do dia a dia dela. Só que ela não vai falar disso aqui no Instagram, ela não vai postar no Facebook. Então, nós precisamos manter o nosso foco e pensar, desistir é uma opção para mim? Desistir ou descansar? Talvez o que você precisa neste momento é um tempo de descanso. E aí, ele começa a pensar nisso e ele vai começando a pensar, eu preciso fazer por mim. E se ninguém bater palma, se ninguém valorizar? Ok, eu vou fazer por mim. O resultado vai vir. E aí eu gosto disso. Aqui no Instagram às vezes eu vejo isso, né? Você vai ter suas lutas, você vai ter suas renúncias, você vai ter seu caminho, mas lá na frente, quando você chegar no pódio, vão dizer, foi sorte. Só que eu também gosto de uma outra definição, que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Eu me preparo e aí a oportunidade aparece. Pronto, casamento perfeito com a sorte. Então esteja preparado. Talvez, e eu já falei disso, qual é a sua forma de aprender? Talvez sua forma de aprender é ouvindo, assistindo uma aula. A minha é de ler, eu já descobri, então eu vou ficar sentada aqui lendo. E aí, se você não gostar de ler, você, ai meu Deus, eu sou limitada. Não, você só usa outro canal sensorial. Eu uso a escuta, eu uso a leitura, a visão. E você? Será que é sentindo, com as vivências?
E aí você precisa se descobrir e se permitir também para viver isso. E ele vai seguindo o caminho da verdade, só que para seguir o caminho da verdade é preciso ter coragem. E tem uma música que eu gosto, é preciso ter coragem para lutar e vencer. A gente precisa de coragem para lutar e vencer. Para a gente poder começar e não desistir, porque o vento não foi favorável. Às vezes o vento realmente não é favorável não, tá tudo bem. O vento é o vento, ele tá só soprando. Agora, eu preciso estar focada no meu valor. Para que, Irlânia? Para eu encontrar sentido e seguir adiante. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu não vou desistir fácil. Outra coisa que a gente precisa pensar é ter a consciência do caminho. E como Irlânia ter consciência do caminho? Chega uma hora que ele já tá ouvindo, ele já entende que não é pela Juliette, não é pelo filho, não é pela esposa, é por ele. Ele já entendeu tudo isso, mas aí ele viu o morro que ele tinha que subir. Quantas vezes a gente está super empolgado, super empenhado e de repente a gente olha para o tamanho do desafio é grande, tem que desistir. Quem falou que porque o desafio é grande você tem que desistir? Talvez o caminho mais fácil para um grande desafio é desistir. Só que precisa de esforço. E o Merlin fala para ele, não desiste não, tem que ter esforço. Para que, Irlânia, que tem que ter esforço? Para valorização. Quando as coisas vêm fácil, muitas das vezes elas vão fáceis. A gente, às vezes, abre mão daquilo. Por que, Irlânia? Porque é fácil. E aí é interessante porque ele fala assim, ó, a partir de agora, você não vai poder ir de cavalo para esse caminho. Nossa, mas eu sempre andei com essa armadura de cavalo. Então, mas esse caminho tem área que o cavalo não passa. Você vai ter que carregar a sua própria armadura. Então, às vezes, a gente tem uma bengala, a gente tem uma pessoa, uma amiga, alguém que nos apoia. E às vezes a gente perde essa pessoa, que era o cavalo dele. Na vida dele era o cavalo. E na sua vida? Será que você perdeu alguém? Depois que você perdeu esse alguém, você travou no processo? Porque você não tem mais essa pessoa? E você justifica até os seus fracassos pensando nisso. Eu fracassei porque eu não tenho mais fulano. Porque eu não tenho mais aquele trabalho. Porque eu não tenho mais aquele livro. Porque eu não tenho mais aquele casamento. Porque meu filho foi para longe. Quantas vezes a gente usa as bengalas da vida? A gente tem as nossas mazelas, mas a gente sempre tem uma bengala para nos apoiar. E é importante o Merlin falar assim, agora você vai ter que, você não tá com a armadura, você vai ter que caminhar sozinho. Você vai viajar sozinho, sem cavalo. E é possível. É possível. É possível a gente recomeçar sem bengalas. Só que assim, ele tinha 2 pessoas ainda. Quem eram essas 2 pessoas? Pessoinhas, tá? Pessoinhas, que era o pombo e o esquilo. E é interessante que o esquilo e o pombo falam assim, eu vou com você. Eu vou com você. E o esquilo, eu vou para poder amassar as nozes e colocar por debaixo da viseira. Lembrando que nesse momento aqui, ele ainda tá com a armadura. E se ele não tivesse a ajuda dos animais, ele não comeria. Inclusive o texto diz que nenhuma Organização Mundial de Saúde aprovaria isso. O bicho comer e botar para ele poder se alimentar. Mas isso foi feito para que ele sobrevivesse. E quantas vezes na nossa vida a gente vive em situações difíceis que pela Organização Mundial de Saúde, pela psicologia,
por várias áreas a gente entende como inadmissível aquela situação. Mas o ser humano, ele precisa passar para crescer. O ser humano precisa superar. E aí é muito interessante, porque agora ele já começa a jornada dele, ele tá lá caminhando pro caminho, e o texto fala assim, olha, agora você vai caminhar no caminho da verdade, porque você vai chegar a 3 castelos. O castelo do silêncio, o castelo da vontade e o castelo da ousadia. E olha o cavaleiro, ó. Ah, sim, vou salvar um monte de princesa. Lembra lá o cavaleiro que achava que precisava ser bondoso, gentil e amoroso, salvava donzelas que não queriam ser salvas e andava loucamente assim, atarefado de um lado para outro. E quantas de nós, às vezes, no caminho, a gente já se libertou daquilo, a gente já começou a ver a luz e de repente a gente, sim, vou fazer aquilo que tá lá. Vou viver aquele relacionamento que tá lá, vou voltar pra lá. E aí, ele fala assim, não, esse caminho agora, no seu processo do silêncio, da vontade e da ousadia, você não vai vencer dragões e você não vai salvar princesas. Você vai passar por um processo de autoconhecimento. E que em algumas vezes você vai precisar ficar em silêncio, vai precisar ter vontade de continuar, ter ousadia para vencer. E eu quero que você anote essas 3 palavras: silêncio, vontade e ousadia. A gente vai trabalhar cada castelo, ok? Só que eu quero que você pense nisso. Será que eu sou uma pessoa que consigo ficar em silêncio? Eu sou uma pessoa que tenho vontade, eu tenho desejo, eu encontro sentido em algo e eu tenho ousadia? E não adianta a gente ousar ir por novos caminhos com os comportamentos antigos. Porque os seus comportamentos antigos serviram até aqui. Até aqui. Se você quiser uma vida nova, você vai ter que escolher novos comportamentos. Isso é muito importante a gente pensar. Novos desafios, novos comportamentos. Nova fase do jogo, da vida, nova munição. E isso é muito importante para a gente conseguir continuar. O Merlin fala assim, ó, você vai entrar e sair de cada castelo depois que você aprender o que tem que aprender. Ele é redundante, né? Você vai aprender o que tem que aprender. E é muito interessante porque o que eu tenho que aprender talvez não seja o que você tem que aprender. Por isso que nós temos que aprender na vida a não diminuir a dor do outro. Porque o óbvio, ele só é óbvio para mim que já sei, que já vivi, que já superei. Agora, para o outro que está começando, não é óbvio, não é. E precisa ser dito. O meu lema de vida é: o óbvio precisa ser dito. Porque é óbvio para mim e para o outro. Para o outro ainda não é óbvio. E toda vez que eu olho para o outro diminuindo ele, dizendo, é óbvio, eu estou sendo arrogante, menosprezando o outro. E é importante a gente entender que a gente precisa seguir. E aí, olha isso. Algumas vezes ele faz realmente coisas do arco da velha, né? Ele tá falando lá do cavaleiro e ele fala assim, ele conversando com o esquilo. Só que assim, a Rebeca, que é o pombo, que ele julga ser menor, fala assim, vocês vão desperdiçar toda a energia falando. Ai, meninas,
Nós somos mulheres, né? E às vezes a gente quer ganhar as coisas no grito, na fala, na repetição, achando porque a gente tá falando muito, a gente vai ser entendida e vai resolver. E aí, nesse caso, o cavaleiro homem tava lá, falando junto com o esquilo, discutindo coisas que não eram importantes, sabe? Amenidade. E aí, ela fala assim, não, vambora. A gente vai perder tempo com isso aí, vocês estão falando muito, a gente vai precisar de energia. E às vezes, pra gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, a gente tem que guardar a energia. E colocar energia falando, brigando, discutindo, convencendo que tá certo. A gente perde a energia de fazer, de executar, de caminhar. E aí a vida vai passando. Porque eu me importando ou não, o relógio da minha vida tá contando e o seu também. É muito importante, eu sou redundante às vezes com algumas coisas, né? Falando da importância do que a gente dá valor na nossa vida. Por que, Irlânia? Porque às vezes a gente perde a nossa vida, os nossos dias, com o que não é importante. A gente precisa começar a olhar pelo que é importante. E eu gosto muito de pensar assim, o que é que você quer com isso? Faz sentido para você? É como quando eu tô atendendo uma cliente e a cliente quer falar da vizinha. Eu falo, cara, tu tá no seu horário, você vai perder o seu tempo aqui falando da vizinha? A vizinha é tão importante assim pra gente não olhar pra você? E por que que eu faço essa pontuação? Porque a terapia é um ensaio para a vida. O que acontece na terapia se repete na existência. E às vezes eu procrastino, deixo para amanhã, não dou importância para aquilo que eu quero, para me ocupar da vida dos outros. E a vida tá passando. E o relógio tá contando. E eu tô perdendo, tô queimando dia, tô queimando tempo, tô queimando minuto. E minuto é o bem mais caro que a gente tem. As horas dos nossos dias é o bem mais caro que a gente tem. Quero saber aí o que tá chegando para vocês disso que a gente tá falando. Tá fazendo sentido? A Emília colocou fazer diferente. Eu quero saber aí o que tá chegando para vocês aí que eu tô falando aqui. Fala comigo, gente. Conversa comigo pra gente poder ir alinhando. Eu quero saber se tá fazendo sentido, se você tá conseguindo se perceber na sua vida, se de repente tá tocando numa dorzinha aí. Mas não é pra entrar na culpa, no medo e na vergonha. É pra olhar, ser autorresponsável e falar assim, caramba, agora eu vi, hein? Vou mudar esse negócio. Ok? Então fala pra mim aí, se tá chegando, como é que tá esse caminho da verdade. Você é uma pessoa que encara a verdade ou você conta historinhas pra sobreviver? Você fica falando aqui como o cavaleiro e o esquilo? Agora tem uma coisa que é muito linda. Acabei de entrar, minha irmã me mandou o link. Uau, coisa boa. Eu tenho aprendido muito. Deixa eu falar uma coisa com você. Lembra que o cavaleiro ele chorou lá no final do último capítulo? Quando o cavaleiro dormiu, aquele choro que bateu ali no rosto dele, dentro do capacete da armadura, fez com que a armadura enferrujasse e caísse. E aí, quando ele dormiu, ele acordou pela primeira vez depois de tanto tempo com os raios do sol batendo nos seus olhos. Olha que coisa linda. Às vezes a gente fala assim, eu não vou chorar porque eu sou forte. Quem falou que quem é forte não chora? Fala pra mim.
Eu falei isso na semana passada, né? Eu gosto daquele filme A Cabana. E no filme A Cabana tem uma fala que é assim: deixe que as águas curativas rolem pelo seu rosto. Permita chorar. Permita que a emoção, tristeza, saia. Porque a tristeza é o sinal, é a comunicação do seu corpo que não tá legal. Qual o problema de chorar? Ah, se eu chorar, eu sou fraca. Você está sendo fraca, acumulando emoção dentro de você. É maravilhoso mesmo, Vini. É Vini? Vini, né? Vini, é maravilhoso o filme A Cabana. Vejam porque é incrível. Vamos lá. Estou amando demais, você é incrível. Vivi, obrigado. Irla. Irla, seu nome é Irlânia? Parece? Não, Irla fala. Tava precisando ouvir isso. Eu quero que vocês escutem isso, mas comecem a se perceber na vida. E aí, essa partezinha, né, de que eu começo a falar para provar, eu começo a falar para me distrair. Vamos colocar um freio. E não existe a possibilidade de eu controlar as minhas emoções. O que existe possibilidade é eu me conhecer e regular as minhas emoções. É como se fosse o sinal de trânsito. Quando tá vermelho, eu não posso ir. Não posso, tem que parar. Quando tá amarelo, eu sei que eu tenho que esperar, porque ou ele vai ficar no vermelho, e aí quando tá vermelho, se eu tô dirigindo, eu posso ir, eu não posso ir. Se eu tô no pedestre, eu posso ir. E quando tá no verde, se eu sou motorista, eu posso ir. Tá liberado pra mim. Então, quando eu olho pro sinal, eu tenho que entender que o amarelo é hora de parar. E aí, o que eu faço? Eu vou regulando assim, ó. A emoção, ela vem como uma onda. Mas como uma onda, ela vem cheia e ela desfaz. A diferença é o que eu faço quando a emoção vem. Isso é muito importante, pensar. O que eu faço quando essa emoção vem? Quando a raiva vem, o que eu faço? Eu jogo a água em cima, eu bato a porta e eu gosto de pensar nisso. O Big Brother tá aí, ó. Quem ficou com raiva e jogou água em cima foi expulso, né? Então, assim, tô com raiva, eu não posso sair violando as pessoas, jogando coisa em cima das pessoas, porque o meu direito começa e tem um limite, o direito do outro. Para eu ter o meu direito valorizado, eu não posso passar por cima de nenhum de vocês como um trator. Por quê, Ilânia? Porque aí eu tô sendo leviana, eu tô dizendo que eu sou melhor que vocês e que eu que vou ganhar e por isso eu vou passar por cima das pessoas. Não, tá errado. O meu direito tá aqui e o seu daqui para cá. E eu não violo o seu e você não viola o meu. Isso é a lei da boa vizinhança, a boa convivência. E a gente precisa aprender a conviver bem. E o chorar, às vezes, é dissolver essa raiva, essa tristeza que vem como? Arrebatando a gente. E é muito importante a gente pensar assim, olha, preciso dar uma parada aqui. Porque quando ele chorou, ele dormiu. E quando ele dormiu, a armadura enferrujou e quando ele acordou, depois de muito tempo, ele viu a luz do sol. Sabe aquele ditado assim, uma luz no fim do túnel? É isso. É ver possibilidades. Chorar talvez seja uma pausa de sabedoria. Onde? Onde o quê, Irlânia? Onde eu vou poder parar, chorar, entender. E quando você aprende a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Olha que coisa linda. A gente vive um mundo que a gente tem muitas expectativas, muito. Eu espero alguma coisa da minha mãe. Para mim, mãe é ser assim. Mãe tem que fazer salada de fruta no almoço de domingo. Mãe tem que me convidar para ir para casa dela. Mãe, quando tá na minha casa, tem que arrumar a casa para mim. O que eu acredito na mãe? Tô falando de muitas possibilidades. E eu vivo na expectativa. Minha mãe chega aqui, não faz nada, não faz comida, não arruma casa. Eu fico, gente, minha mãe não é uma mãe direito, não é uma mãe.
Porque mãe, quando vem pra minha casa, tem que fazer comida pra mim. Entende isso? E aí ele usa aquilo, ele fala assim, os animais são mais inteligentes que o cachorro, do que o humano. Por que é mais inteligente que o humano? Porque ele não fica discutindo se ele é o esquilo, se ele é o pombo, se ele é o cachorro, se ele é o gato, ele só é. E aí ele vai falando assim, ele pensa, ele fica ali, ele aceita. E aí, por isso, ele é mais inteligente, porque os humanos têm expectativas quanto às coisas e pessoas. E o animal, ele só é. O gato gateia, o cachorro cachorreia, o pombo pombeia. Eu estou aqui na vida aprendendo a irlanear. E você? Será que você está comigo aqui, Ana? Você está aprendendo a anar, vivianar, viniar? O que você está aprendendo a fazer? Ser verbo. Olha que coisa boa. A gente precisa aprender a ser verbo, porque verbo é ação, é movimento. E quando a gente vive baseado nas expectativas, a gente deixa de ser verbo, de fazer acontecer, para chorar. Ah, não chora não. Chora se estiver triste. Mas não chora com as expectativas que eu deveria ter os olhos azuis, que eu deveria morar nos Estados Unidos, porque eu deveria, sabe? Eu fui para os Estados Unidos em 2019 e uma colega, eu fui fazer um curso lá, eu fui fazer o backstage da Disney. E aí, quando eu tava lá no meu curso, uma menina falou assim, você tem que vir morar aqui para prosperar. Eu falei, não, eu prosperei no Brasil e eu vim fazer meu curso. Entende isso? Presta atenção. Às vezes a gente condiciona a nossa prosperidade, que eu vou prosperar se eu estiver nos Estados Unidos. O que você tem feito no Brasil para você prosperar? Fala pra mim. Agora tem um porém, tá? Porque talvez você deixou de ser, você deixou de viver, você deixou de ver o seu valor por algo que você ouviu. E o cavalheiro, ele conta aqui o que aconteceu com ele. Eu vou dividir isso com você. Essa parte eu tenho que ler com você pra você caminhar comigo aqui. Lembro-me de estar deitado no berço, que eu era um bebê mais bonito do mundo. Para mim, a minha mãe dizia que eu era o bebê mais bonito do mundo, ok? Então, a minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Olha isso. Presta atenção nisso. Ele estava lá sendo bebê, sendo verbo. E aí ele estava vivendo a vida dele lá. E a governanta olhou e falou o quê? Essa criança é tão feia que só uma mãe pode amar. E aí, quando criança, por isso que é muito importante o que a gente fala para uma criança, como a gente potencializa uma criança, como a gente valoriza as características daquela criança, eliminando a comparação. Ah, o priminho falou com 1 ano, essa criança tem 2 anos e não fala ainda. A gente está comparando. E aí a gente já está colocando ali na mente da criança que o outro é melhor, que o outro é maior, que o outro é mais potente. E olha, o cavaleiro vestiu essa armadura e foi para a vida ser bondoso, gentil e amoroso, matando dragões, salvando o castelo, porque ele queria ser aceito, ele queria pertencer. E com a armadura, ele tinha um valor. Presta atenção aí, cavaleiros e cavaleiras que estão comigo aqui. Qual é a armadura que você tem lutado para manter de pé aí, ó? Porque alguém um dia disse que você não lia bem, que você não falava bem, que você não era bonita igual sua irmã, que você não era boa, sei lá como, e sei lá igual quem. E a gente tá no caminho da verdade. E aí, olha que interessante, se você tivesse aceitado verdadeiramente que era bonito, o que ela disse não teria importância. E eu gosto de pensar nisso. A palavra do outro só tem força sobre mim quando eu acredito no que o outro está dizendo.
Irlânia, fulano falou que eu sou feia. E você acha que você é feia? É isso mesmo? Irlânia, fulano falou que eu sou magra. Eu falei, mas você é magra e tá tudo bem pra você? Você vai engordar porque o outro quer que você engorde? O que vai fazer? E é interessante isso porque a gente perde a oportunidade de ser feliz. E ele fala assim, ele simplesmente é, sendo coelho. Ele é simplesmente feliz por ser um coelho. Ele não fica aqui, ai meu Deus, mas se eu fosse o cavaleiro, não. Ele é coelho. Ele é coelho e ele tá feliz sendo coelho. Então o que o coelho faz? Pula e come cenoura. Ah, Irlânia, mas o coelho podia nadar, né? Não, não podia. Não podia nadar. Ele é coelho. Coelho nada. Entendeu? Então começa a pensar nisso de se você realmente pode cumprir a exigência de alguém. Não tô dizendo para você desistir de ser melhor, não, tá? O que eu tô dizendo é você deixar de cumprir as expectativas e caminhar por elas. É isso que eu tô dizendo. Você pode ser melhor, mas que essa melhora, essa qualidade que você vai adquirir na sua vida, seja por uma reflexão pessoal, seja por esse livro que a gente está lendo, seja por uma identificação, caramba, o que eu ouvi na minha infância que me travou? Eu não preciso mais caminhar por isso, porque agora eu sei e eu vou aprender. Você vai aprender, você vai caminhar, vai seguir adiante. Sendo perfeito? Não. Perfeição não existe. Sendo suficientemente bom. Suficiente. Ilana, eu preciso ser mais... Não, eu preciso ser suficiente. Com a minha suficiência, eu já sou no mundo. Ilana, você pode melhorar? Claro, eu tô aqui para melhorar mesmo. Vamos melhorar. Mas pro hoje, é o melhor que eu tenho. E amanhã? Amanhã 1% melhor. Sem peso, sem cobrança, sem se menosprezar. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Ai! E você? Consegue lembrar de pessoas muito felizes? Lembrando que felicidades são momentos, ok? Felicidades são momentos que eu valorizo. E por eu valorizar, eu vivo intensamente, florescendo, como um botão de rosa abrindo, ok? Vivendo intensamente, sem interferência. Agora, toda a minha vida é feliz, Irlanda? Não. Mas eu também posso encontrar sentido na dor, sentido nas perdas, sentido nas dificuldades. Porque a minha vida e a sua vida têm dificuldade. E a gente precisa lidar com isso. Agora chegou a hora do cavaleiro entrar no castelo. E nesse momento aqui, dele entrar no castelo, ele já estava acostumado e para ele era importante ter o esquilo e a Rebeca, que era o pombo, junto com ele. Só que eles avisam, a partir de agora, você vai precisar entrar sozinho. Entrar sozinho aonde, Irlane? No Castelo do Silêncio. O silêncio. Pensa nessa palavra, silêncio. Será que você consegue silenciar a sua mente? Só estar presente, sem estar pensando no boleto, na louça, no que eu vou comer, no banho que eu vou tomar, no livro que eu tenho que ler. Só estar aqui, no silêncio. E aí, de novo, o cavaleiro pensa nas expectativas. Ele achou que os animais estariam com ele no processo. E aí é importante que o nosso processo de mudança, o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de evolução seja no silêncio, sozinho. Irlânia,
mas eu queria tanto que fosse com meus amigos. Os amigos do cavaleiro avisaram ele: fica tranquilo, nós te encontraremos lá do outro lado. O Vini falou aqui que ele viu o filme A Cabana e adora o filme. Tem uma parte no filme que eu gosto muito, que é quando ele entra no castelo para conversar com a sabedoria. Ele entra na caverna para conversar com a sabedoria, né? O Mac entra na caverna para conversar com a sabedoria. E aí Deus, que estava com ele, fala: agora você entra sozinho. E ele fala assim: mas você disse que sempre estaria comigo. Sim, mas nesse momento você vai precisar caminhar sozinho. E aí ele entra lá para ter um encontro com a sabedoria. Se você não viu o filme, veja A Cabana. Tem tudo a ver com o que a gente está falando: processo de conhecimento, perdão, ressignificação da vida, ressignificação dos traumas. Tem tudo a ver com isso. E existem momentos que a gente precisa estar sozinho e entender isso, não resistir, mas entender. Mas os amigos dele, o Pombo e o Esquilo, falam assim: entra, que quando você terminar esse processo do silêncio, esse processo, nós estaremos te esperando lá do outro lado. Pensa nisso. Quanto que você tem resistido de evoluir porque não tem ninguém com você? Talvez quem começou a jornada com você não vai estar quando você evoluir. Mas certamente no caminho você vai conhecendo pessoas. Conhecendo pessoas que tenham a mesma visão que você, o mesmo propósito que você, que está buscando a mesma coisa. Qual é a coisa que você está buscando? A gente falando sobre o livro. Ser melhor, evoluir, se fazer um eu mais produtivo, que se ama mais, que se respeita, que entende os momentos de pausa, que entende que precisa também ficar sozinho, que precisa refletir sobre o que você fez até agora na vida. Pensar se alguns comportamentos que você vive e vivencia está relacionado com a mesma coisa do cavaleiro, que ele estava lá no berço sendo criança. E alguém virou e falou assim: ah, não, é feio, só a mãe para amar essa criança. Será que foi uma fala que você ouviu na existência que te fez travar no caminho? Vamos exercitar o silêncio e vamos ler o capítulo Silêncio para que na próxima semana a gente possa conversar sobre o 4º capítulo desse livro. Esse livro ele tem 7 capítulos. Hoje nós estamos terminando o 3º capítulo. E quanta coisa a gente já falou aqui. E eu quero convocar e convidar vocês para estar comigo nessa jornada. E aí eu já vou colocar uma enquete aqui pra gente pensar no próximo livro, porque eu tô cheio de livro aqui. A pessoa é cheia de livro, mas eu fico assim: eu acho que eu vou colocar esse, eu vou colocar aquele outro. Então eu vou separar 3 e vou pedir para vocês escolherem. Por quê, Irlânia? Porque são livros que eu já li e faz sentido para mim. Só que a gente pode fazer todos eles, mas um de cada vez. E sendo um de cada vez, eu quero que vocês escolham qual vai ser a prioridade do primeiro, ok? E vamos lá, seguindo nas redes sociais aqui, seguindo a gente, comentando, compartilhando, deixando um comentário de vocês, falando o que vocês aprenderam. E juntos a gente está construindo esse caminho do conhecimento, que é um caminho de amor para si, ok? Amar a si mesmo. E como diz no comecinho, né? Não dá para começar a fazer coisas novas pensando da mesma forma. Então vamos ampliar a nossa consciência para que a gente possa ter mais possibilidade nos nossos pensamentos, viu? Eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Me conta se fez sentido, se não fez, o que você aprendeu. E vamos juntos nessa jornada. Beijo no seu coração e uma ótima noite para você. Beijo, beijo. Tchau, tchau.